Eu tenho uma pergunta para você. Você já se perguntou por que os bancos usam os juros compostos? Por que tem aquela famosa frase juros sobre juros? Tudo isso é explicado quando você começa a entender qual é a diferença de juros compostos para juros simples. Essa diferença é fundamental. Finalmente você vai entender por que os juros compostos não são utilizados e os juros simples raramente você vai encontrar eles sendo utilizados hoje em dia, só em situações muito hipotéticas. Bom, então vamos lá para a aula. O que é os juros compostos? Juros compostos, ele é um regime de capitalização que ele está centrado em você vai investir um capital, correto? E todo mês, quando ocorrer o regime de capitalização, quando ocorrer a capitalização, os juros vai ser incidido sobre o seu capital anterior. Como assim? Lembra que no juros simples, o que acontecia? No juros simples, eu investia R$ 100 a uma taxa de 10% ao ano. E o que acontecia? No meu primeiro ano, eu tinha o quê? Capital vezes um mais a taxa de juros vezes o tempo, correto? Nosso montante, esse então que é o capital, que é 100, vezes um mais a taxa de juros, que é 0,1, vezes o tempo, que é 1, correto? 100 vezes 1, 100. 1 vezes 0,1, 0,1 vezes 100, 10. Ou seja, 100 mais 100, mais 10, 110, ok? Aí o que aconteceria no segundo ano? Bom, no segundo ano a gente já tem a seguinte formatação, né? 1 mais 0,1 vezes 2. Agora o que eu ia ter? Eu ia ter isso daqui virando isso daqui, correto? E veja, 100 vezes 1, 100. 100 mais vezes 0,2, 20. Ou seja, 120. Ou seja, no meu segundo ano, esse dinheiro rendendo, ele continuaria sendo em cima do mesmo valor, do meu capital inicial, correto? E essa é onde gira a diferença dos juros compostos. Por quê? Os juros compostos, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter o meu capital vezes mais os meus juros, da mesma forma. Só que agora, por exemplo, nesse caso, no primeiro mês, eu tive o quê? Eu tive o meu montante 110, correto? No meu primeiro ano, na verdade. Eu tive o meu montante de 110. Só que agora, em juros compostos, você vai ter outra coisa. Você vai ter o seguinte: o meu montante agora vai ser o quê? Não vai ser mais o capital aqui valendo 100, ele vai valer 110 mais os juros. O que isso quer dizer? Quer dizer que em juros compostos, os seus juros ele incide sobre o próprio capital. Como assim? Vamos fazer uma análise. No meu primeiro mês, agora a taxa está em mês, tá bom? Meu primeiro mês, 1% ao mês, tá bom? Eu investi R$ 100, correto? Aí ele vai render tudo mais. 1% de R$ 100, todo mundo concorda que é 1, correto? 1. Ou seja, eu vou ter 101. No meu segundo mês, agora a diferença é meu segundo mês eu vou pegar esse valor, trazer para cá. Ou seja, eu vou ter investido 101 e vou pegar 1% de 101. O que isso quer dizer então que eu vou ter o quê? 102,1, correto? É isso o que significa. Eu vou ter 102,1. No meu terceiro mês,
Aí vai acontecer a mesma coisa. Veja o que? 101 vezes 1%, correto? Não é uma, duas vírgulas, ou seja, 1,01 mais 101, não é isso? Então eu vou ter o quê? 102,01. Aí eu até acabei errando aqui para vocês verem que na verdade é 102,01. Vocês entenderam? Porque esse 100 aqui, ele vai puxar a vírgula para cá. Então eu vou ter 1,01 mais 101, que nesse caso é 102,01. Agora, no meu terceiro mês, vamos ver no meu terceiro mês, eu vou ter o quê? 102,01. O que vai acontecer? Agora eu vou pegar esse 102,01 vezes 1 sobre 100, correto? Agora essa vírgula ela passa para cá, não é? Ela não vai ficar aqui. Ixi, o que eu fiz aqui, meu Deus? 102, ai. Agora ela vai pular das casas, então vai ficar 1,0201. Não é isso? E você vai juntar com 102,01. Olha como vai tendo um aumento cada vez maior. Agora você já tem 103,01. Com o passar dos meses, isso vai fazendo uma diferença brutal. Muito, muito alta. Agora eu vou puxar aqui a calculadora de juros compostos, que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Por quê? Olha o gráfico. Eu quero mostrar como é que funciona o gráfico. No gráfico, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai ter o valor e o tempo. Em juros, aqui é o valor, correto? E aqui é o tempo. Em juros compostos. Esse é o gráfico dos juros compostos. Ou seja, você vai ter um crescimento exponencial. E o juros simples? O juros simples, se vocês não se lembram, você tem um crescimento linear, tá bom? Esse gráfico aqui, ele agora, quando eu botei o juros simples, ele tem um porém. Por que os bancos não usam juros simples? Por causa do regime de capitalização. Que nesse caso vai ser a capitalização ali, né? Como assim? Aqui, este ponto, oh meu Deus, este ponto é na primeira capitalização. O que é a capitalização? É quando os juros vai incidir sobre o capital. Ou seja, é quando eu vou ter o meu montante, meu primeiro montante. Essa é a primeira capitalização. Agora, a partir daqui, os juros compostos ficam muito maiores. Não muito maiores, né? Mas exponencialmente vai crescendo demais. Isso aqui tá fora de escala, tá bom? Mas a partir do primeiro regime de capitalização, no segundo, a gente já vai ter o quê? A gente vai ter os juros compostos sendo maior. Ele é maior do que o simples. Ou seja, quais são as situações que os bancos, por exemplo, vão usar os juros simples? Quando é algo entre aqui, tá vendo? Entre o primeiro regime, a primeira capitalização. Porque é só aqui que compensa. Por que os bancos fazem isso? Porque vale muito mais a pena você fazer um empréstimo de juros compostos. Vocês entendem? E juros simples só caso a pessoa queira já devolver antes do primeiro regime de capitalização. É simples isso. Agora eu vou mostrar para vocês a calculadora para vocês terem uma base de como funciona a exponencialidade
dos juros compostos, tá bom? Bom, aqui agora a gente tem então a nossa calculadora de juros compostos. Vamos lá. Vamos botar que a gente vai investir R$ 100 a uma taxa mensal de 1%. Acabou. Só isso. Vai ser 1% de taxa mensal para R$ 100. E vamos ver agora no mês 12, que no primeiro ano, nesse caso, né? Agora vamos calcular aqui. Cadê? Onde é que aparece, gente? Aí. Olha aí. Eu tive R$ 12,68 só investindo a 1% ao mês durante 12 meses. Vejam, o valor investido nesse caso aqui, ele é muito maior do que o valor em juros. Mas agora eu quero que vocês reparem o que acontece em 24 meses. Ó, teve R$ 12,68 de juros. Em 24 meses, a gente vai ter a seguinte situação. Vejam aqui, calcular. Tá vendo que saiu de 12 e já foi para 26. Olha, os juros vão aumentando cada vez mais. Agora, num período de 4 anos, 48 meses, o que acontece? Vamos ver? Veja, já está em R$ 61. Agora, eu quero pegar e colocar em 10 anos, ou seja, daqui mais 6 anos, 120 meses, você já vai ter 230, correto? Vamos calcular aqui o que acontece agora em 20 anos. Olha o poder disso. Vejam que está em 230. Em 20 anos, que nesse caso é 240 meses, você tem 989. Esse valor, ele é bastante significativo. Olha aqui. Você tá vendo a tabela dele? Ele vai aumentando cada vez mais. Ou seja, é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Agora, por exemplo, no mundo dos investimentos tem vários canais que mostram o que acontece quando você investe em juros compostos. Então, eu vou limpar e vou colocar o seguinte. Vou botar que você vai botar R$ 500, correto? E todo mês você vai investir mais R$ 100. Mais R$ 100. Com a taxa de 12%, vou botar ao ano, anual. É porque não quer ir. Mensal, anual. Aí. Bom, no primeiro ano, você vai ter R$ 124 de juros. Veja que o valor investido, ele é muito maior do que o valor em juros. Olha o gráfico dele aqui, tá vendo? Se a gente fosse traçar, ainda seria meio que uma reta. Reparem nisso. Agora, eu vou colocar em 5 anos. Repare que foi 124 de juros. Em 5 anos você já tem 2.415, só que o seu valor investido ainda é maior do que o valor em juros. E aqui, se a gente ainda for traçar, aqui ainda vai dar meio que uma retinha, viu? Isso no período de 5... Ué, gente. Ah, não. Tá bugado. Tá em anos mesmo aqui. Porque não faz nem sentido. Tá em anos. Então, reparem que ainda dá uma reta linear. Agora, 10 anos. Dobrei o tempo. Calcular. Veja. O seu valor investido, ele ainda é maior do que o valor em juros. Só que esse número está começando a mudar. Em período de 10 anos. E veja que aos poucos a gente vai criando um crescimento exponencial. E agora, em 20 anos, nossos juros aqui era de 11 mil. Em 20 anos, nossos juros passa para R$ 71 mil.
E o nosso crescimento exponencial aumenta mais ainda. Veja que agora inverteu. Agora o valor investido é muito maior do que o valor. Não, o valor em juros é muito maior do que o valor investido. Você investiu 24 mil e já tem 71 mil de juros. E num período de 30 anos, o que acontece? Olha isso, que brutal. Olha como essa parábola está existindo. Veja, no mês 1, você tinha o quê? No ano 1, você tinha 1.824 e o seu valor em juros era de quanto? É tão pequeno que não dá nem para ver, 124. No seu 10º ano, já era 11 mil de juros. E aqui tá vendo que seu valor investido e seu valor em juros já estava quase igualado. A partir do ano 11, do 11º mês, o seu valor em juros superou o valor investido. E esse crescimento só aumenta, só aumenta. Olha o que aconteceu aqui agora, tá vendo? Agora, em 40 anos, vamos ver o que acontece? Brutal, brutal. 968.127 reais. E isso aconteceu. Você investiu 48.500 e te rendeu 968 mil reais. Ou seja, aqui você vê o poder dos juros compostos. Agora em 50 anos. Vejam que está só 968 mil. Em mais 10 anos, esse valor pula para 3 milhões. 3 milhões. Em 60 anos, esse valor vai pular demais. 9 milhões. Olha isso aqui. Esse aqui é o seu valor investido. Você tá vendo o nível de juros que isso acontece? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês qual é a fórmula. E vocês vão entender mais como isso tudo funciona. Mas é um crescimento realmente exponencial. Em 70 anos, isso daqui vai virar lá para os 20, eu acho. 30. Ainda foi maior ainda. Em 70 anos, você simplesmente sumiu com o seu valor investido. Não existe mais. Porque você só investiu 84 mil reais. É brutal. É enorme. Isso. E esse é o poder dos juros compostos. Eu queria mostrar isso para vocês, para dar uma materializada nesse assunto. E na próxima aula eu vou mostrar matematicamente como tudo isso funciona. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal. Até a próxima e valeu!